Na verdade, é um assunto que eu gosto e que estou precisando de encontrar caminho para melhorar meu vencimento. Né? Mas eu queria cumprimentar Sérgio é o parceiro aqui, viu? Cumprimentar o senador Paim, todos os membros e a companheira que compõem a mesa e todos os companheiros e companheiras do plenário. Dizer, Paim, que a nova central já está devidamente contemplada com as pessoas, inclusive o Lineu, que acabou de fazer a sua manifestação. É um momento difícil, eu diria até da vida nacional, mas a vida continua. E o progresso da República, ele se dá através dos seus trabalhadores de um modo geral, independentemente da atividade que possa exercer. Aqueles das empresas privadas, trabalhando pelo avanço da economia, e os servidores públicos que prestam um serviço extraordinário à nação e à sociedade brasileira. Esse projeto que está sendo discutido, pelo que os colegas têm conversado conosco, ele aproxima bastante das pretensões dos servidores públicos, mas faltam ainda acertar alguns ajustes para que se chegue exatamente, eu não diria totalmente ao ideal, mas que chegue-se ao possível. Né? Então é isso que está se fazendo através da Comissão de Direitos Humanos, aqui com o senador Paim, que já é nosso freguês, digamos assim, todas as segundas-feiras, a partir das 9 horas da manhã. A finalidade maior que eu entendo desse tipo de discussão é exatamente porque nós tivemos um exemplo muito danoso para a sociedade brasileira, de modo geral, quando se discutia o programa de proteção ao emprego. Nós demos apoio ao programa por várias razões. A nova central deu apoio, mas acontece que quando veio para o Senado, nós apoiamos o projeto com uma roupagem e quando veio para o Senado deram uma roupagem totalmente diferente. E aí foi preciso que houvesse uma reação maior para que se salvasse ainda aquilo que tinha sido, na verdade, discutido, inclusive com a Presidente da República, para que não prejudicasse a classe trabalhadora. E a coisa chegou a tal absurdo que o relator admitiu no seu relatório que o que fosse acordado entre as entidades sindicais seria superior ao que está na legislação brasileira. Isso para a gente seria um absurdo, principalmente nessa fase de crise que nós estamos vivendo no país. Como todos sabem, é uma crise política sem precedentes, é uma crise econômica e uma crise ética, ou, na linguagem mais simples, é uma crise moral. Então, os trabalhadores têm que estar muito ativos. Aqui nós estamos lidando com o pessoal do serviço público, que o governo tem que prestigiar, porque sem esse pessoal, o governo também não anda. Né? Todos nós sabemos disso. Então, eu queria agradecer a oportunidade, cumprimentar mais uma vez a todos e lhe dizer da nossa grande satisfação em tê-lo sempre nessa comissão, já com esse compromisso semanal. Muito bem, presidente Calixto. Lamentavelmente. Presidente Calixto, muito bem. E se você vai a Minas, diga que eu confirmo dia 20 de novembro lá, né? Isso. Que é uma iniciativa, se não me engano, de vocês também. Dia 20 de novembro. 20 de novembro. Eu vou ao Espírito Santo dia 19, debate de terceirização. De lá eu pego um voo e vou para
para a homenagem que vocês querem fazer lá. 20 de novembro. 20 de novembro. Mas eu tenho um pessoal lá que está propagando. Está preparando. Eu vou ver como é que está a preparação da festa, né? Eu queria dar mais fazer uma comunicação aqui muito importante para nós. Aí envolve mais diretamente trabalhadores de empresas privadas. O Tribunal Superior do Trabalho criou, há anos passados, uma orientação jurisdicional que chama-se OJ e deu o número 419. Essa OJ estava prejudicando consideravelmente os trabalhadores das indústrias, principalmente da indústria açucareira. Eles chegaram à conclusão, os senhores ministros, que trabalhador de usina, desde a plantação da cana até a transformação da matéria-prima em açúcar e álcool, eram rurais. E a nossa tese sempre foi diferente, porque iniciamos o trabalho, inclusive, nessa condição. Rural é rural, industriário é industriário. Rural planta, colhe. A transformação é exatamente industriário. Isso era uma discussão de muito tempo, anos e anos e anos a fio, e ontem nós conseguimos, felizmente, depois de muito tempo, de muita luta, de trabalho ministro a ministro, nós conseguimos superar e foi ontem cancelada a OJ 419. Então, muito bem, uma boa notícia, presidente. É claro que tem determinadas situações que aparecem os exploradores dessas oportunidades, né? E, nesse caso, eu queria deixar registrado que a entidade principal que começou a luta, né, por essa mudança foi exatamente a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Goiás. E nós assumimos com ele essa luta até hoje, mas já existe exploração, inclusive de outros escritórios de advogados, dizendo que eles conseguiram mudar o pensamento de 27 ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Mas o importante é que os trabalhadores industriários, nada contra os rurais, mas os industriários ganharam, porque era uma questão exatamente de justiça e foi feita ontem, com todos os ministros votando por unanimidade pelo cancelamento dessa OJ. Uma notícia agradável, né, dentre tantas notícias complicadas e ruins que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Hein? Tudo bem, Calixto. Importante é o resultado final, não é, presidente? É que nem a história do negociado sobre o legislado. Agora aqui caiu, todo mundo virou pai da criança. O pai da criança é o movimento sindical. Se o movimento sindical não tivesse mobilizado, porque a criança é bonita. A criança é bonita. É bonita. Se fosse feio, ninguém queria ser pai, não, né? Eu quero dizer que quando o negociado sobre o legislado cai, olha, se não fosse o movimento sindical, naquela segunda-feira, está aqui em massa, lotou isso aqui, e fomos fazer até manifestações, eu digo ao movimento, não, eu estava aqui, nos aeroportos, e pressão nos estados não tinha acontecido. Depois teve aquela sessão do Congresso, o movimento sindical foi para lá também, jogamos duro lá, e o resultado foi esse. Então, temos que dar o mérito a quem dê direito. Eu quero dizer, o negociado sobre o legislado, se um movimento sindical não tivesse mobilizado, inclusive no Rio Grande do Sul, lá na terra do meu amigo Peronte, que eu sempre digo, é meu amigo, até não votar contra o trabalhador. Votou contra o trabalhador, não é mais meu amigo. Então, palmas ao movimento sindical, mais uma vez com essa notícia que aqui o Calixto apresentou nesse momento. Presidente Calixto. Presidente Calixto, boa viagem. Dia 20 de novembro estaremos lá, talvez com a mesma turma. Eu já convido de novo o Lineu para voltar aqui a assumir o lugar do teu presidente. Pai, deixa eu aproveitar aí.
Deixa eu aproveitar e dizer assim, eu fui alertado, como eu sou um menino novo ainda... Gostei do menino novo. Não pode estender para mim esse título também. Eu não posso saber todas as regras, mas diz que é o seguinte, é uma deselegância, e eu quero pedir desculpa em nome de todos os homens presentes, mas diz que é uma deselegância colocar uma dama ao extremo da mesa. Então, já que o Lineu tem aqui, eu vou colocar a Rita bem próximo ao senhor. Muito bem, já está bem, muito bem. Até que o Lineu já falou, né? Fica melhor para ela falar. Não, me mandaram uma mensagem para mim. E aqui, deselegância também ou tem que sentar? Não sei, me corrigiram, eu já corrigi logo. Vou levar a porrada desses moleques. Deixa eu ficar. O Sérgio já queria dar o lugar dele também. Agora nós vamos passar a palavra para o Lourenço. O Lourenço Prado é secretário e coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores, FST. Bom dia, os integrantes da mesa, os quais eu cumprimento, inicialmente o senador Paulo Paim, presidente dessa sessão e unanimidade nacional, João Domingos, da CSPB, presidente, representante do Ministério do Trabalho, doutor Sérgio Mendonça, autoridades presentes, companheiros e companheiras. Em primeiro lugar, agradecer o convite para debater com vocês aqui hoje essa regulamentação da negociação na administração pública, e em especial quanto à Convenção 151 da Organização Internacional da OIT. Eu, na verdade, preparei um texto longo aqui para falar, mas diante do que já falou a autoridade principal dessa matéria, que é o João Domingos, e também o Lineu, que são os dois luminares nessa matéria que envolve a negociação com a administração pública, eu vou me deter praticamente a alguns aspectos de natureza mais breve, já que o fundamental, todos eles já colocaram aqui de maneira muito precisa. O Fórum Sindical dos Trabalhadores, ele fala aqui em nome das suas 19 confederações filiadas, estão também filiados ao FST 4 centrais sindicais, né? De forma que nós temos isso como consensual, você regulamentar a negociação na administração pública. A administração pública brasileira, nos seus 3 níveis, federal, estadual e municipal, é o maior empregador. Sempre me refiro ao doutor Sérgio Mendonça, que ele, na verdade, ele negocia como representante do maior empregador do Brasil, que o Lineu já se referiu aqui, há um número em torno de 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. E, no entanto, esse número imenso de trabalhadores tem ainda um tratamento inadequado, justamente pelo Estado. O Estado que tem que ser o promotor e o grande executor da legislação que lhe toca. Se nós formos a olhar a Constituição da República, nós temos vários dispositivos na quarta política do país que assegura isso. Você vai lá no artigo 5º, começando por ali pelo artigo 5º, no inciso 30, que diz que a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Não pode excluir jamais. No entanto, você vai para o Poder Judiciário, e no Poder Judiciário você vai encontrar lá uma decisão, uma súmula, se não me engano, uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a 679, que diz que a fixação dos vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Então, você tem algumas contradições e dificuldades insuperáveis que a administração pública tem realmente na sua negociação. Então, como é que nós podemos resolver isso? Resolver através de lei. Porque a administração pública tem gente que reconhece que elas têm as suas peias, as suas amarras. O que é? A administração não pode fazer aquilo que a lei não autoriza. Aquilo que a lei não autoriza, mas também não proíbe, também não pode. Então, fica realmente nessa questão. E, com isso, o que se passa? Se passa o seguinte, é que há determinados movimentos reivindicatórios e esses movimentos se eternizam, essa greve continua. Nós já tivemos, em alguns estados da federação, greves que se prolongam por 4, 5 meses, simplesmente não há forma de resolver isso. Acaba acabando, muitas vezes os trabalhadores voltam sem conquistas, voltam com conquistas muito pequenas, mas, na verdade, é o seguinte, isso é uma forma injusta que nós entendemos que aqui agora, com esse projeto de lei do eminente senador Antônio Anastasia, que realmente a gente entende que vai resolver essa questão. Por quê?
Trata-se de um senador que, vamos dizer, caminhou a administração pública de uma forma eficaz. Professor de Direito Administrativo, um constitucionalista muito importante, foi do Ministério do Trabalho, como secretário executivo do Ministério do Trabalho, trabalhou no Ministério da Justiça, foi vice-governador, governador de Estado, senador da República. Me permite atrapalhar, mas eu tenho que registrar o senador José Medeiros, que tem sido um parceirão dos servidores públicos e também dos trabalhadores da área privada, viu? A presença dele aqui é fundamental, porque ele tem também tratado desse tema com muito carinho. De forma, senador Paim e João Domingos e demais integrantes dessa mesa aqui, participantes dessa sessão, eu entendo que só cabe ao movimento sindical fazer um esforço grande no sentido de ajudar, de aperfeiçoar algum ponto que realmente tenha ficado falho ou subentendido no projeto de lei do senador Anastasia, para regulamentar definitivamente essa parte que envolve a administração pública. Porque, como a administração pública tem esses bloqueios e, na verdade, assim, mas é um grande empregador. Vamos dizer que não haja, por exemplo, a questão relativa a demissões, que haja uma garantia de emprego, etc., né? Mas, no entanto, tem que haver uma negociação, porque se a administração pública não desenvolve um processo, uma atividade que possa gerar lucros ou qualquer forma assim, mesmo assim eu acho que o servidor público também tem que ter uma forma de participar nos resultados que são gerados na própria administração pública. De forma que eu, para poder chegar até aqui para falar, viu, João Domingos, eu procurei na OIT, fui à OIT. A OIT, na verdade, é onde existe um manancial para você enfrentar esse tipo de problema. Achei lá esse livro, A Negociação Pública na Administração Pública Brasileira. É um compêndio de 2002. Ele é assinado por diversos juristas da Comissão de Liberdade Sindical, da OIT, são pessoas importantes, conhecidas de todos, e que entenderam que deviam escrever esse livro. Está traduzido para o português muito bom, por sinal. Mas, então, além disso aqui, a gente procurou olhar a Convenção 151 a fundo, olhar também a 154, a questão relativa a 92, as recomendações que são pertinentes, a 159, e também a 163, que cuida da promoção da negociação coletiva. E relembrar aqui que nós temos, inclusive, quando nós falamos na questão das dificuldades, que só podem ser superadas mediante um projeto de lei aprovado aqui no Congresso Nacional, que há muitas dificuldades. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal ele editou a súmula vinculante número 37, que diz que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar o vencimento dos servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Então, são muitas dificuldades que tem que, se não for através de lei, e a administração ela só pode andar através de lei. Imaginemos nós, que o Estado, a administração pública, pudesse fazer aquilo que desse na cabeça e que insegurança jurídica que todos nós estaríamos submetidos. Realmente seria uma forma completa de insegurança. Gostaria também, por último, dado que eu acho que minha participação é mais aqui, mesmo para contribuir minimamente com isso aqui, registrar que essa preocupação com a negociação da administração pública ela é mundial. Recentemente, nos dias 2 e 3 de abril agora, de 2014, nós tivemos, e aqui na mesa estão dois participantes que lá estiveram, o Sérgio Mendonça e o João Domingos, estivemos participando de um fórum de diálogo mundial sobre os desafios que planteia a negociação coletiva na administração pública, realizado pela OIT em Genebra, sob os auspícios e a provocação da Internacional do Serviço Público. Lá comparecemos e brevemente relatar para os companheiros e companheiras e autoridades aqui presentes que havia países importantes ali participando, né? Como já foi colocado aqui pelo Lineu, que apenas o Canadá e a Argentina têm legislação específica aqui nas Américas sobre a administração, a negociação da administração pública, a forma de regular a questão salarial, nós registramos que naquele evento ali, pelos trabalhadores, haveria representação de trabalhadores de diversos países do mundo. Do Brasil, havia ali, pelos trabalhadores, a companheira Maria Aparecida do Amaral Godoy de Faria, da CUT,
e Confederação dos Trabalhadores de Seguridade Social, o João Domingos, né? E o Lourenço, que estava lá representando o Fórum Sindical dos Trabalhadores, e também a confederação que presidimos. Pelo governo, estava o Manuel Messias do Nascimento, do Ministério do Trabalho, concluirei brevemente, senador, e o Sérgio Mendonça. Pelo governo também, estava ali o ministro conselheiro João Lucas Quental Novaes de Almeida, da missão permanente do governo do Brasil em Genebra, e o Francisco Figueiredo de Souza, segundo secretário, e, aliás, por sinal, nossa homenagem rendida àquela autoridade que sempre nos trata com muita atenção e realmente é um apoio fundamental para quem vai a Genebra para cuidar dos assuntos que envolvem os trabalhadores. Naquele evento, naquele simpósio, portanto, naquele fórum de diálogo, foram colocados as seguintes questões. De que maneira a negociação coletiva pode contribuir para resolver as dificuldades com as quais enfrenta a administração pública, incluídas as repercussões da crise econômico-financeira? 2. De que modo se pode reforçar a independência e imparcialidade da administração pública, assim como a proteção dos funcionários encarregados da luta contra a corrupção, em particular através da negociação coletiva? 3. Que medidas seriam necessárias adotar para melhorar o desenvolvimento da força de trabalho, a progressão funcional, as condições de emprego, a eficiência e o desempenho através do diálogo social? 4. Recomendações sobre as futuras medidas que poderiam adotar a Organização Internacional do Trabalho e seus Estados-membros com relação à negociação coletiva na administração pública. Então, essas foram as recomendações, e o João me lembrava aqui para registrar também os países que estavam ali presentes, como Argentina, Bangladesh, Bélgica, Bulgária, Canadá, Coreia do Sul, Colômbia, Estados Unidos da América do Norte, Inglaterra, Islândia, Quênia, Letônia, Montenegro, Nova Zelândia, Panamá, Samoa, Senegal, Suíça e Zâmbia. De trabalhadores, além das do Brasil, aqui estava lá presente a CSI, que é uma confederação que envolve realmente o sindicalismo mais ligado à social-democracia, também a Federação Sindical Mundial, que tem mais o bloco comunista e socialista no mundo todo, dos continentes, e dizer que nós entendemos que ali foi um debate muito profícuo, muito importante, especialmente onde houve uma participação muito importante, foi justamente da Rita Pavanelli, que é, se não me engano, é secretária internacional do Serviço Público, e dizer, mais uma vez, repetindo, que entendemos que o movimento sindical tem o dever, tem a obrigação de estar junto com o João Domingos e os companheiros dos servidores públicos do Brasil, que hoje comemoram o seu dia, o dia 28 de outubro, aos quais nós rendemos nossas homenagens as mais sinceras. Muito obrigado.